Será que é possível emagrecer sem fazer exercício físico? Se você tem uma rotina corrida ou se você simplesmente não gosta de se exercitar, provavelmente você já se fez essa pergunta. Será que dá para emagrecer sem eu ter que me exercitar? E a resposta é sim, você consegue emagrecer sem precisar fazer exercício. Que notícia boa, né? É verdade. Mas será que isso é saudável? Vou te mostrar o que acontece com o seu corpo quando você tenta emagrecer apenas, fechando a boca. Muita gente acha que para emagrecer é só diminuir a quantidade de comida que consegue perder peso. E de fato, isso realmente acontece. Mas para você conseguir manter o seu peso, você precisa entender 3 coisas importantes. Para emagrecer é inegável que você precisa fazer déficit calórico. Todo mundo sabe. Se você não gasta energia no exercício físico, o seu déficit calórico deve vir 100% da sua alimentação. E aí o grande problema é que muitas vezes você acaba fazendo dietas extremamente restritivas e difíceis de você manter a longo prazo. Por isso que é importante que você procure um profissional da nutrição para desenvolver o déficit calórico específico para você. Porque cada pessoa tem uma necessidade diferente, então não adianta você fazer uma dieta de 1.200 calorias se o seu déficit calórico é de 1.500, 1.600. Isso é o profissional de nutrição que vai conseguir identificar e vai fazer uma estratégia, um plano alimentar personalizado, com as refeições bem distribuídas, porque às vezes você faz na sua casa, mas você distribui as calorias de forma errada, e aí você acaba sentindo mais fome em um determinado horário, porque você não distribuiu bem as refeições. Então procure um nutricionista para ele fazer um déficit calórico bem feito para você que você não passe fome e principalmente para que você não consuma menos do que o seu corpo precisa para emagrecer de forma saudável. Agora, o que acontece quando você emagrece com déficit calórico, e às vezes o déficit calórico nem está correto, né, porque você fez por conta própria e não procurou a ajuda de um profissional, mas o que acontece quando você perde peso sem fazer exercícios? A balança fica mais leve porque você perde peso, mas você não perde gordura propriamente dito, você perde água, então você fica desidratada, e você perde massa muscular, e isso não é nada saudável. Você vai ficar flácida, com os braços flácidos, com a barriga flácida, o corpo todo flácido, porque você perdeu muito peso rapidamente, e também você perde força muscular, porque quando você perde massa muscular, você perde a sua força muscular. E isso é muito ruim, principalmente quando você envelhecer. Você precisa ter massa muscular para que você tenha força muscular. Você quer ser um idoso, uma idosa, com certeza que não depende de outras pessoas para fazer as suas necessidades básicas, não é verdade? Se você não quiser ser uma pessoa que dê trabalho aos outros no futuro e que tenha uma saúde, que você consiga ser independente, fazer as suas próprias coisas, você precisa fazer exercício físico, você precisa fazer exercício de força para ganhar massa muscular e manter a massa muscular que você tem. Você não pode perder, você precisa pelo menos manter, mas perder jamais. Aí o que acontece? Como você é uma pessoa sedentária, se você não se movimenta, vai chegar um momento que a sua perda de peso vai estagnar. Por quê? O seu corpo vai ficar, o seu metabolismo vai desacelerar, porque você não está se movimentando, você não está estimulando o seu metabolismo a gastar calorias, a gastar energia. Você está simplesmente em hibernação, vamos dizer assim, né? Você tá ali sedentário, de boa. Então vai chegar um momento que o seu corpo vai falar assim, opa, pera lá, eu preciso estocar energia aqui, porque senão eu vou passar necessidade ali na frente. Ele começa a guardar energia, então ao invés de você gastar mais, você retém mais. E aí você acaba voltando a ter uma alimentação inadequada, porque você não mudou seus hábitos, você simplesmente fez uma dieta restritiva, e aí você volta a se alimentar de forma errada. Junto ao sedentarismo, você reganha todo o peso que você perdeu. Além de manter a sua massa magra e aumentar o seu gasto calórico, o exercício também ele vai ajudar você a reduzir os seus níveis de estresse, de ansiedade, que também influenciam, né, no ganho de peso e na dificuldade, né, em perder peso, em perder gordura. E se você está muito estressado, muito ansioso, o que você faz? Você acaba descontando na comida, né? Então você acaba comendo mais doce, principalmente mulheres na época da TPM, então piorou, né? Porque já tem a compulsão por doce ali. E aí na época da TPM fica muito mais, a vontade fica muito maior, muito mais aguçada, aí você acaba exagerando. Então tentar emagrecer sem fazer atividade física vai fazer com que você
fique mais estressada, mais ansiosa, porque o processo de emagrecimento por si só já gera ansiedade na pessoa, porque ela quer logo ver os resultados. E se você não faz o básico, né, não faz o mínimo, na verdade, para conseguir emagrecer, você vai ficar ainda mais ansiosa. E a dieta restritiva, ela te deixa também ansiosa, porque você quer comer determinados alimentos, e na sua cabeça ali, na restrição, você não pode comer. E aí você acaba ficando mais ansiosa, mais estressada. Então pensa, junta todos esses sentimentos, essas frustrações, toda essa ansiedade, todo esse estresse. Quando você explode, comida para que te quero, né? Você vai comer tudo que tiver pela frente, e aí você perde o controle, porque você volta a comer exatamente como você comia antes, de forma errada, de forma desequilibrada. Por isso que é importante você criar uma rotina de hábitos, tá? De hábitos saudáveis. Hábitos a gente não muda da noite para o dia, a gente vai criando novos hábitos até que eles façam parte da sua rotina, da nossa rotina, né? Então, por exemplo, se você não tem o hábito de se exercitar, se você é completamente sedentário neste momento, você precisa dar o primeiro passo. Não adianta você ficar falando, eu vou fazer, segunda eu começo, não, semana que vem, deixa eu passar esse feriado, vai ter um aniversário e tal, depois eu começo, depois do casamento eu começo. Não, começa hoje, a hora é agora, o dia é hoje de você mudar. Então, comece fazendo uma caminhadinha de 15, 20 minutos, é pouco, é pouquíssimo, mas para você que não faz nada, é melhor do que nada. Né? Melhor fazer 15, 20 minutos do que realmente não fazer nada. Então comece 15 minutos hoje, 20 minutos amanhã, no outro dia faz 25, depois faz 30 minutinhos de caminhada, de bicicleta. Se você vai para academia, treinar na academia, também comece aos pouquinhos, né? Vai 2 vezes na semana, vai 3. Conforme você for fazendo, vai virando parte da sua rotina, vai virando realmente um hábito. Tá? E aí você constrói uma rotina para você. Assim como as crianças precisam de rotina, né, de sono, rotina durante o dia, rotina escolar, rotina para ajudar com as tarefas da casa, nós também precisamos de rotina. A gente precisa ter uma rotina de sono também, dormir mais cedo. A gente precisa ter uma rotina de treino. A gente precisa ter uma rotina também. Todo ser humano precisa de rotina. Porque se você faz tudo de qualquer jeito, de forma desorganizada, bagunçada, a sua vida vira um caos. A gente precisa ter organização, tá bom? Então você precisa começar a incluir a prática de atividade física na sua vida de forma contínua. Porque o primeiro passo, ele é o mais difícil de ser dado. Eu confesso, eu sei disso. Os primeiros 15 dias, as primeiras 2 semanas, são os mais difíceis, porque você está se adaptando ainda, você está saindo do sedentarismo de anos. Então é difícil, mas quando você dá o primeiro passo, que você realmente se decide, não, a partir de agora eu vou fazer exercício todos os dias, começa a se tornar parte da sua rotina e vira um prazer. E quando você não faz, você sente falta, o seu corpo sente falta da prática de atividade física. Então, dê o primeiro passo, que a gente precisa fazer o que tem que ser feito. Porque se a gente não fizer isso hoje, lá na frente, o nosso corpo, ele vai cobrar, a nossa saúde vai cobrar. E aí você vai ter que fazer tudo às pressas, correndo, porque a sua saúde, a sua vida depende daquela mudança. Então comece a mudar agora, enquanto você ainda pode escolher mudar com calma, com tranquilidade. Faça essa mudança, pensa no seu futuro, pensa na sua saúde daqui a 1 ano. Como você gostaria de se ver? Exatamente daqui a 1 ano. Coloque aqui nos comentários como você quer se ver daqui a 1 ano. E faça a sua parte. Eu tenho certeza que daqui a 1 ano, se você estiver realmente colocando em prática o que precisa ser colocado, você vai estar completamente diferente do que você é hoje. Resumindo tudo, dá para ver o número da balança diminuir sem precisar fazer exercício? Sim, com certeza. Já sabemos disso. Mas é um caminho muito mais frustrante, porque você fica flácida, seu metabolismo desacelera, você não consegue manter os hábitos alimentares por muito tempo, você tem reganho de peso e a frustração só aumenta. E aí você volta lá para aquele ciclo todo de novo, começa no ponto de partida. Lembre-se que o exercício físico não é só para queimar calorias, para te ajudar a gastar mais energia, mas ele é importante para ajudar você a manter
a sua massa muscular, a prevenir a perda de massa muscular, para que você tenha uma velhice saudável, para que você seja um idoso, uma idosa saudável, e não dependentes das outras pessoas para fazer as necessidades básicas de um ser humano. Se você gostou do vídeo, se ele te ajudou de alguma maneira, não esquece de deixar o seu like, porque isso é importante para a plataforma enviar o vídeo para mais pessoas, tá bom? Se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Vou deixar um outro vídeo aqui para você assistir logo em seguida, e eu vejo você na próxima. Tchau, tchau!